Olá, Fabrício Venâncio aqui. Hoje nós vamos falar sobre algo que parece simples, mas que na verdade é o ponto onde a maioria das pessoas fracassa quando tenta usar a lei da atração, o pedido. É impressionante como tanta gente estuda, assiste vídeos, faz afirmações, visualiza, ora, espera e ainda assim não sai do mesmo lugar. Alguns prosperam um pouco, outros veem algo acontecer aqui e ali, mas nada consistente, nada sólido, nada que realmente mude a vida. E existe um motivo para isso. Só que antes de entrar nessa explicação, eu preciso te dizer algo urgente. Amanhã, dia 4, é o último dia para participar da sessão Diagnóstico da Mente Próspera com mais de 70% de desconto. E eu estou enfatizando isso por uma razão muito simples: não existe prosperidade sem clareza. Se você não sabe qual é a raiz da sua sabotagem, você sempre vai repetir as mesmas escolhas, os mesmos pensamentos e os mesmos resultados. Não é falta de capacidade, não é falta de fé, não é falta de esforço. É falta de diagnóstico. A verdade é que existe um código mental agindo dentro de você, um programa que foi instalado lá atrás, quando você ainda não tinha consciência suficiente para se defender. E se esse código diz dinheiro é perigoso, prosperar é difícil, eu não mereço, ou qualquer variação disso, tudo que você fizer vai se chocar contra esse muro invisível. A sessão diagnóstico existe para isso, para revelar qual é esse código, quando ele entrou na sua vida e como ele está afetando sua capacidade de prosperar. Não é um exercício motivacional, não é uma conversa genérica, não é um curso, é um processo individual, direto comigo, onde eu traduzo o que seu comportamento financeiro está revelando sobre você. E por que isso importa? Porque antes de pedir algo ao universo, você precisa estar alinhado com aquilo que está pedindo. Não adianta declarar riqueza com a boca e declarar escassez com o corpo. Não adianta imaginar abundância se o seu subconsciente grita o contrário. O universo não responde ao que você fala, ele responde ao que você é. Por isso, tantas pessoas dizem que pedem e não recebem. Elas estão pedindo a partir da falta. Estão orando com medo, visualizando com dúvida, desejando com sensação de ausência. Elas acreditam que pedir é uma ação isolada, um momento específico, uma frase bem construída. Mas o pedido verdadeiro, ele acontece o dia inteiro, na forma como você pensa, sente e interpreta a sua realidade. Você está pedindo o tempo todo. E se a sua vibração está desalinhada, o pedido nunca se manifesta não porque a lei da atração não funciona, mas porque você está emitindo duas ordens opostas, uma consciente e outra subconsciente. E a que vence sempre é a subconsciente. Por isso eu digo, prosperidade não é sobre pedir mais forte, é sobre pedir certo. E pedir certo começa com uma mente livre do sabotador que distorce a sua visão do possível. Se você quer descobrir qual é esse código, qual parte da sua história está controlando o seu presente, dá uma olhada no link que está no primeiro comentário fixado. Amanhã é o último dia com esse desconto absurdo e eu só estou reforçando porque eu sei o que acontece quando alguém entende, pela primeira vez, exatamente o que o mantém preso. Agora vamos ao ponto central desse vídeo: como realmente fazer um pedido ao universo de um jeito que funcione e por que o que você aprendeu até hoje talvez esteja te atrapalhando muito mais do que ajudando. Quando o assunto é lei da atração, existe um erro quase universal e, sinceramente, é esse erro que faz 80% das pessoas concluírem que isso não funciona. O erro está justamente na forma como aprendemos a pedir. Desde pequenos, fomos ensinados que pedir significa expressar ausência. Eu quero isso porque eu não tenho. E essa lógica funciona na linguagem humana, mas destrói qualquer possibilidade de manifestação. Observe como a maior parte das pessoas pede algo. Elas dizem: eu quero um relacionamento, eu preciso de dinheiro, eu desejo um emprego melhor. Parece normal, não é? Só que energeticamente isso soa assim: eu não tenho um relacionamento, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um emprego melhor. Ou seja, o pedido revela a falta, e é a falta que vira vibração dominante. E lembra qual é o princípio básico da lei da atração? Tudo que você sente real se torna real, não o que você fala, não o que você pensa superficialmente, mas o que você sente como verdade. Então, se o pedido carrega o sentimento de ausência, o universo não entende me dê isso. Ele entende mantenha-me separado disso. E é por isso que algumas pessoas até conseguem visualizar, fazer afirmações, mas continuam travadas no mesmo lugar. Elas pedem olhando para o que falta e não para o que já existe vibracionalmente. Agora aqui entra uma chave que muda tudo. Na lei da atração, pedir não é falar, é assumir. Você não pede com palavras, você pede com identidade. Você não pede afirmando o que quer. Você pede se tornando a pessoa para quem aquilo já é normal. É por isso que Jesus não disse peçam e receberão. Ele disse algo muito maior e mais profundo. Tenham fé que já receberam.
e então as terão. O pedido verdadeiro não é um desejo, é um posicionamento interno. Quando você diz eu quero, você está fora da realidade desejada. Quando você diz eu sou, você já está dentro dela. E essa diferença simples muda absolutamente tudo. Você não pede para ter um carro, você assume a vibração de quem já anda nele. Você não pede prosperidade, você assume a postura de quem já vive com naturalidade essa realidade. Você não pede amor, você ajusta sua identidade para a de alguém que já é amado, desejado e suficiente. Essa é a parte que mais confunde as pessoas, porque a mente consciente grita: mas eu não tenho isso ainda. Como vou sentir algo que não existe? Esse é o momento em que você descobre se realmente entendeu a lei da atração ou apenas decorou frases de efeito. A sua mente não distingue imaginação de realidade, ela apenas responde ao estado emocional. Se você sente algo como real, mesmo que seja fruto da imaginação, o seu corpo reage como se já estivesse vivendo aquilo. E quando o corpo responde, a vibração muda. E quando a vibração muda, a realidade física começa a se reorganizar. Por isso, o pedido não é um ato imediato, é um estado constante. Você não pede uma vez, você pede enquanto vive. Cada pensamento que você reforça, cada interpretação que você escolhe, cada emoção que você alimenta é um pedido vibracional. Não existe pausa, você está pedindo o tempo inteiro, consciente ou não. E é aqui que chegamos ao ponto mais importante desse bloco. Não existe pedir certo sem antes se tornar alguém capaz de sustentar o sentimento de já ter recebido. Não adianta forçar uma imagem se a sua identidade ainda carrega o código da falta. É como tentar pintar uma casa sem limpar o mofo das paredes, a tinta não fixa. Por isso, quando alguém me diz: Fabrício, eu peço e nada acontece, eu já sei o que está acontecendo. Ela está pedindo com palavras, mas vibrando ausência. Está olhando para o desejo, mas sentindo a distância. Está afirmando prosperidade, mas carregando o código subconsciente da escassez. E nessa batalha, o subconsciente vence todas as vezes. No próximo bloco, eu vou te mostrar como transformar o pedido em vibração de posse, como ativar esse estado e, principalmente, como manter essa frequência até o universo não ter escolha além de responder, né? Agora que você entendeu que pedir não é falar, mas assumir um estado, chegou o momento de dar o passo que a maioria nunca dá, transformar o desejo em vibração de posse. Esse é o ponto em que a lei da atração deixa de ser uma ideia bonita e passa a ser uma ferramenta real. Porque não adianta querer visualizar e repetir frases se o seu corpo continua vibrando como alguém que não tem. A manifestação não responde ao que você deseja, ela responde ao que você é. O grande problema é que a maioria tenta manifestar a partir da falta. Ela olha para o que quer, mas percebe o que falta. Quer prosperidade, mas sente dívida. Quer amor, mas sente rejeição. Quer liberdade, mas sente medo. E, sem perceber, reforça diariamente a identidade que mantém o desejo distante. É como tentar sintonizar uma estação de rádio estando em outra frequência. Você pode gritar, espernear, orar, insistir, mas nada acontece enquanto você não gira o dial interno. Então, como girar esse dial? Como entrar no estado de quem já tem? O primeiro passo é entender algo simples, mas extremamente poderoso. O seu corpo não diferencia imaginação de experiência real. Ele só reage à emoção. Se você imagina algo com intensidade suficiente, o seu corpo produz as mesmas respostas químicas que produziria se aquilo estivesse acontecendo agora. Isso significa que você não precisa ter o resultado para sentir o resultado. Você sente primeiro e o resultado vem depois. Esse é o segredo por trás do chamado viver o fim, que Neville Goddard tanto repetia. Não é teatro mental. Não é fingir. Não é convencer a mente racional. É permitir que o corpo receba a informação do futuro como se fosse presente. Porque quando o corpo acredita, a vibração muda. E quando a vibração muda, a realidade começa a se curvar. Só que aqui vem o obstáculo que trava quase todo mundo. A mente consciente. É ela que diz: isso é mentira, você não tem isso, pare de sonhar. E se você tenta lutar contra ela, perde. Porque quanto mais você tenta forçar um pensamento, mais resistência cria. Por isso, o caminho não é confrontar a mente, é driblar a ponta e lá. E como se faz isso? Relaxando o corpo. Quando você entra em um estado de relaxamento, a crítica consciente enfraquece. É como se o guarda da porta do subconsciente cochilasse. Nesse momento, imagens, sensações e conceitos entram sem resistência. Por isso, a visualização funciona melhor à noite, antes de dormir, ou logo ao acordar, quando as ondas cerebrais ainda estão mais lentas. Não há luta, não há autossabotagem, há permeabilidade. Feito isso, você ativa o segundo elemento, a cena final.
Não é imaginar o caminho, os detalhes, o como, é escolher um único momento que representa o desejo concluído. Não é você comprando um carro, é você dirigindo o carro. Não é você pedindo emprego, é você entrando no seu primeiro dia de trabalho. Não é o pedido, é a consequência dele. Essa cena precisa ser curta, simples e repetível, porque não é a imagem que importa, é o estado que ela desperta. Você está programando o corpo para sentir antes que a cabeça entenda. E quando o corpo sente, o universo responde. Agora, aqui está o ponto em que tudo se alinha. Você não precisa sentir um entusiasmo gigantesco. Não espere fogos de artifício, arrepios, lágrimas, êxtase. Isso é um erro. Você não está buscando euforia, está buscando normalidade. A manifestação acontece quando o sonho deixa de parecer um milagre e se torna natural. Quando o pensamento muda, de um dia eu terei para, é assim que minha vida é. É por isso que tantos não manifestam. Eles querem emoção, quando deveriam buscar familiaridade. Repita essa cena diariamente não como um esforço desesperado, mas como quem ajusta um rádio. Você está acionando uma frequência. A cada repetição, o corpo registra, o subconsciente aceita, a vibração estabiliza, e quando o estado se torna mais real que a realidade atual, o universo apenas acompanha. Até aqui, você entendeu como criar o estado interno que manifesta. Mas existe um detalhe que ninguém te conta, e é ele que separa quem manifesta de quem apenas sonha. O pós-pedido. É aqui que 95% das pessoas fracassam. Não porque fizeram algo errado, mas porque desfizeram o que acabaram de construir. Elas pedem, visualizam, entram no estado e então, na primeira oportunidade, jogam tudo fora com um único pensamento. A autossabotagem não acontece quando você deseja. Ela acontece quando você observa o que ainda não mudou. E ali, no confronto entre o interno que você criou e o externo que ainda não refletiu isso, surge a dúvida. A dúvida é o verdadeiro inimigo da lei da atração. Ela diz, se é real, por que ainda não vejo? E, ao buscar comprovação externa, você abandona o campo interno, o único lugar onde a manifestação começa. A mente condicionada acredita que precisa ver para crer. Mas a lei da atração funciona ao contrário, você só verá depois que crer. Esse intervalo, enquanto nada externo acontece, é o ponto de ruptura. É o momento onde o velho tenta puxar você de volta. É o teste. Não da vida, não do universo, mas de você consigo mesmo. E aqui entra o que quase ninguém compreende. Quando você cria um novo estado, a realidade não muda imediatamente. Primeiro, você muda internamente. Depois, o externo se organiza. Só que o velho ambiente, pessoas, circunstâncias, problemas, tenta arrastar você para o estado antigo, não porque ele é mais forte, mas porque ele é mais familiar. A realidade só aparece quando o novo estado se torna mais familiar que o antigo. Então, o que fazer quando nada acontece? Nada. Não toque no pedido. Não mexa no processo. Não tente forçar um resultado. Não revise o desejo. O que precisa ser feito você já fez. Agora é a hora de sustentar, de estabilizar, de permanecer. Esse é o soltar que tantos confundem. Não é esquecer, é não interferir. É não abrir o broto antes da flor. Imagine plantar uma semente. Você não cava o solo todos os dias para ver se ela está germinando. A semente não cresce porque você observa, ela cresce porque você permite. O pedido é exatamente isso. Você planta no subconsciente, rega com repetição emocional e permanece. Quem cava a terra para conferir se está funcionando, mata a própria colheita. E aqui entra um ponto crucial. Você não precisa acreditar 100%. Não existe fé absoluta no início. O que existe é familiaridade crescente. A crença, ele nasce da repetição. Quanto mais você visita o estado, mais real ele se torna. A imaginação nasce da vontade, mas a crença nasce do hábito. Você não força a crença, você a constrói. E quando o estado se estabiliza, algo extraordinário acontece. O externo começa a responder. Pessoas aparecem, caminhos se abrem, situações improváveis se alinham. Não é mágica, é coerência vibracional. Você deixou de buscar e passou a ser. E quando você é, o universo apenas confirma. Agora você entende o mecanismo. Primeiro, imagem, depois emoção, em seguida, estabilização e, então, manifestação. Mas talvez você tenha percebido algo incômodo. Você já tentou seguir esses passos antes, já visualizou, já repetiu frases, já sentiu por alguns instantes a vibração certa. E, mesmo assim, algo puxou você para trás. Algo interrompeu, algo travou. Como se existisse uma força contrária sabotando tudo o que você faz. E essa força existe. Não é falta de técnica, nem falta de fé, nem falta de foco. É algo mais profundo. Algo que não nasceu hoje. Algo que você não escolheu conscientemente. E, enquanto isso não for identificado, você vai repetir o ciclo. Um passo para frente, dois para trás.
Nesse ponto, técnicas não resolvem. Esforço não resolve. Motivação não resolve. O que resolve é descobrir o que está operando por trás da sua mente. Então agora presta atenção, porque essa é a parte que pode mudar tudo para você. Se você sente que faz de tudo, mas sempre parece existir uma força invisível puxando você de volta, isso não é imaginação. É um código mental instalado no seu subconsciente muito antes de você decidir prosperar. E enquanto esse código estiver ativo, não importa quantas técnicas você aprenda, quantos cursos você faça ou quanta motivação você tenha, você sempre vai sentir que está andando com o freio de mão puxado. E olha, amanhã, dia 4, é o último dia para você participar da sessão Diagnóstico da Mente Próspera com mais de 70% de desconto. Depois disso, não tem conversa, não tem extensão de prazo. Acabou. Essa sessão não é um curso, não é uma palestra e muito menos mais uma técnica para você anotar e esquecer. É um encontro individual comigo, onde eu vou te mostrar com clareza brutal qual é o exato ponto da sua mente que faz você travar toda vez que tenta prosperar. É ali que a coisa acontece, porque você não pode mudar aquilo que você não consegue enxergar. É como tentar consertar um carro sem saber qual peça está quebrada. As pessoas estão tentando prosperar sem saber o que sabota elas. É por isso que elas cansam, é por isso que elas desistem. Não é falta de potencial, é falta de diagnóstico. Nessa sessão, eu te mostro qual código mental está comandando a sua vida financeira nos bastidores. E quando isso fica claro, tudo muda. Você para de desperdiçar energia, para de errar o alvo e finalmente sabe onde agir. Só isso já libera uma sensação absurda de alívio, porque você entende que o problema nunca foi você, foi o programa que estava rodando sem a sua permissão. E deixa eu te falar uma coisa que eu vejo todos os dias. Quem não faz esse diagnóstico continua repetindo o mesmo ciclo. Quem faz nunca mais olha para o dinheiro da mesma forma. Então, se você sente lá no fundo que nasceu para mais, mas algo dentro de você não deixa isso acontecer, essa é a sua oportunidade. Amanhã é o último dia, mais de 70% de desconto. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica lá, garante a sua vaga e faça aquilo que a maioria nunca faz: descobrir o que realmente trava a sua vida financeira. Nos vemos na sessão